Oi, gente! Hoje vamos falar sobre a espetacular e incrível Bauhaus, a primeira e mais importante escola de designer do mundo. Bauhaus é a junção das palavras Haus e Baus. Haus quer dizer casa em alemão e Baus quer dizer construção. Aí a inversão, casa de construção. Formada por um grupo eclético de artistas industriais, engenheiros, arquitetos, pintores, artesãos e designers, foi um centro de apresentação das novas tendências artísticas modernas. Bauhaus, criada em 1919, foi uma escola de designer, artes plásticas e arquitetura que estava muito à frente do seu tempo. E quem fundou essa escola foi o arquiteto e primeiro diretor Walter Gropius, na cidade de Weimar, na Alemanha, fundada logo após a Primeira Guerra, juntando duas escolas já existentes, a Belas Artes e as Artes e Ofícios. O que ele fez foi juntar o trabalho manual dos artesãos com a parte artística desses artistas da Belas Artes, criando o design. A Bauhaus teve 3 fases bem distintas. A primeira delas foi em Weimar, que foi onde aconteceu essa junção entre o artesão e o artista. Em 1925, o Partido Conservador de Direita foi eleito em Weimar e cortou os fundos da Bauhaus, e a escola teve que fechar. Só que ela estava muito famosa e outras cidades começaram a oferecer abrigo para a Bauhaus acontecer. Dessau foi a cidade que ofereceu a melhor oferta. Os professores toparam se mudar e a segunda fase aconteceu em Dessau, onde foi construído o prédio mais famoso da Bauhaus, que era de autoria de Walter Gropius. Foi onde se fortaleceu a máxima "forma segue o pensamento". Em 1927, Gropius fundou o Departamento de Arquitetura na Bauhaus, convidando o arquiteto suíço Heinz Meyer como líder do espaço. Além de dirigir o departamento, Meyer também atuou como mestre em 1928. Assumindo a direção geral da Bauhaus com a saída de Gropius da escola. Já a terceira fase foi em Berlim, também em um prédio que foi idealizado por Gropius, e lá se fortaleceu o pensamento industrial. E um ano antes da escola fechar, em 1932, quem assumiu a diretoria da escola foi Mies van der Rohe. É o cara que fala a máxima, menos é mais. O programa de aulas colocava as atividades manuais como base para a educação de artes. Não tinha mais esse muro entre o artista e o artesão. As aulas eram dadas por mestres. Os alunos eram chamados de aprendizes e poderiam evoluir para jovens mestres. Oskar Schlemmer foi um professor nomeado na escola, contratado como mestre da forma no ateliê de pintura mural. Cuidava da oficina de teatro. Em 1922, Schlemmer passou as responsabilidades desse ateliê para o pintor e também professor Wassily Kandinsky. Mesmo com a possibilidade de abertura para mulheres estudarem a Bauhaus, quando Gropius viu o gigante número de inscritas, bloqueou a possibilidade delas ingressarem em todas as oficinas. Os tempos ainda eram restritos, mesmo que o discurso fosse liberdade. Independente disso, as mulheres que estudaram e ensinaram na escola geraram uma revolução artística e industrial que nem mesmo Gropius imaginaram. Gertrude Grenau foi a primeira mulher professora da Bauhaus, também responsável por formular teorias entre som, cor e movimento, se especializando em pedagogia vocal. Gunther Stolz foi a primeira mulher a assumir a diretoria da oficina de tecelagem. Ela foi responsável por introduzir o desenho abstrato na tecelagem. Quando Gunther Stolz deixou a Bauhaus, em 1931, a também ex-aluna Annie Albers assumiu seu papel como chefe da oficina de tecelagem, fazendo dela uma das poucas mulheres a ocupar um papel tão importante na escola. Marianne Brandt foi a primeira mulher a ser aceita na oficina de metal, de tão impressionante que era o trabalho dela.
Ela fez um dos trabalhos mais icônicos dessa área lá na Bauhaus. Em 1930, Lily H. entrou junto com seu parceiro de projeto, Miss Van der Rohe, para a Bauhaus, coordenando o departamento de designer de interiores. Altberg assumiu o cargo como coordenadora do departamento de tecelagem. E como vimos aqui anteriormente, muitas das mestras da Bauhaus foram alunos da escola. Isso se deu pelo grande potencial dos alunos que lá se formavam. Destes também se destacaram inúmeros outros, como o artista plástico Joseph Albers, especialista em vitrais. Ele se tornou o professor da escola logo após a sua formação. Albert Bayer foi aprendiz na Bauhaus. Em 1925, Gropius se convidou para dirigir o ateliê de tipografia, que aos poucos deixava de ser tipografia artística para se tornar a tipografia e publicidade. Marcel Brauer produziu bastante na oficina de mobiliários, até que virou professor dela. E lá ele desenvolveu, por exemplo, os mobiliários de aço tubular, como a cadeira Vasile. Alguns dos objetivos da Bauhaus eram unir artes, artesanato e tecnologia. Como vivia no momento pós-guerra, a ideia era retirar todo tipo de adorno e ficar totalmente funcional. O importante nesse momento era que as criações fossem funcionais, mas sem perder o conforto e sem deixar o lado artístico que traz o conforto para quem for usar esses produtos. E tinha outro conceito muito legal, que era que eles queriam valorizar o trabalho manual, mas sem deixar de produzir essas espécies em larga escala num processo industrial. Nessa escola, eles prezavam muito a troca de experiência, então era um curso bem multidisciplinar. Tinha metalurgia, tecelagem, marcenaria, escultura, desenho, pintura. Todo mundo tinha contato com tudo e rendia uma produção incrível. As peças eram muito bem pensadas, bonitas e cumpriam a sua função de uma forma bem simples. A ideia era a produção em série e acessível para a grande massa. A Bauhaus foi responsável por uma revolução no design moderno. Toda a produção dessa escola, já como mencionado, seguia o princípio da funcionalidade. E uma das marcas que seguiu esses princípios e segue até hoje é a grande IKEA, que é uma marca de móveis e é pautada por essa democratização do designer. A arquitetura foi bastante trabalhada na escola. Os projetos arquitetônicos produzidos em período possuem design que predominam alguns elementos, como, por exemplo, linhas retas, simples e formas geométricas, fachadas com muitas janelas. Uso de pilotis que sustentam a construção. O predomínio da cor branca que destaca as estruturas, a chamada arquitetura reproduzível, ou seja, um conjunto de prédios iguais. No Brasil, é possível perceber a influência de tal movimento nas construções de Brasília, como o MASP, de Lina Bobardi. A fábrica Fagos, situada na Alemanha, a Live Store Libs, em Porto Alegre, a antiga fábrica Vanel, em Roterdã, todas com arquitetura inspirada no movimento, com as cores neutras, as janelas amplas e em fitas, fachadas com linhas horizontais e com vidro, cobertura plana. Algumas obras produzidas na Bauhaus ganharam grande reconhecimento. Além da arquitetura, a produção vai desde o mobiliário às peças utilitárias, como por exemplo, berço criado no início da escola por Peter Keller. A cadeira presidente, também intitulada Cadeira Vasile, em homenagem a Vasily Kandinsky. Marianne Brand foi a responsável pela criação desse infusor de chá. As mesinhas de Marcel Brauer, entre outras criações. Essa escola, infelizmente, só durou 14 anos e fechou em 1933 pelo governo nazista. Mas a sua influência e o seu legado ficou pela história e influenciando muito até hoje.